A palavra de hoje está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14. Amém, amados? Amém. É somente um versículo, é João 14,6. Eu creio que é um versículo conhecido de todos. A palavra de Deus diz assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Amém. A diaconisa Maria de Lourdes, ora o Senhor, fazendo favor. Amém. Amém. Os amados podem se sentar. Irmãos, um versículo muito conhecido do povo cristão, do povo crente, ou do povo evangélico, ou do povo de Deus. Assim os amados adotem a palavra que ficar melhor. Meus queridos, existe um ditado nesse mundo aí fora que diz assim, todos os caminhos nos levam a Deus. É mentira, irmãos. É mentira. Mentira das grandes. Amados, a palavra de Deus, ela nos relata que Jesus é o caminho, sabe? A palavra de Deus, ela nos ensina do começo até o fim que não tem dois caminhos. Não existe a possibilidade de um homem ou de uma mulher servir a dois senhores, ou seja, andar em caminhos diferentes. A palavra de Deus, ela nos ensina: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, não existe verdade fora de Jesus Cristo. Não existe verdade fora da palavra de Deus, porque o povo, ele anda para um lado, ele anda para o outro lado, mas muitas das vezes ele não quer andar segundo a palavra de Deus e não quer andar segundo a vontade do nosso Deus, que a palavra nos ensina que nós devemos de ter Jesus Cristo como o nosso caminho, sabe? Nós temos de ter Jesus Cristo como a verdade sobre a nossa vida e Jesus Cristo em primeiro lugar, acima de todos e de tudo. Amém. Sabe, meus amados, nós, como somos homens, como somos falhos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos, mas nós temos um alvo, sabe? O nosso alvo se chama Jesus. E nós podemos ver também que Jesus, ele é o verdadeiro caminho, sabe? Ele é a própria verdade. Jesus, ele é o maior exemplo da verdade, porque a Bíblia, ela nos mostra isso em vários lugares. Eu peguei um versículo aqui que está no livro de João mesmo, no capítulo 18, versículo 37. Sabe, amados, diz assim, essa é a maior prova que Jesus, ele é a verdade. 18:37. Então disse Pilatos logo: tu és rei? Respondeu Jesus: tu diz que eu sou o rei, e para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus amados, Jesus Cristo se encontrava talvez na situação mais difícil da sua vida até naquele momento. Jesus Cristo, ele estava diante de Pilatos, sabe? Pilatos era o homem que ordenava, sabe? Era o homem que mandava, que fazia e desfazia, sabe? Jesus Cristo chegou diante dele. Jesus Cristo, sendo acusado por todos, ele chegou diante de Jesus e disse, se Jesus era o rei, ele usou de sabedoria, ele disse assim: tu dissestes que eu sou o rei, e foi para isso que eu vim nesse mundo. Sabe, meus amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que não há verdade fora de Jesus Cristo.
sabe? E eu vou ficar com a palavra de Deus até o fim. Se a palavra nos ensina assim, assim nós temos que caminhar. Amém. Muitas vezes o caminho é dolorido, muitas vezes o caminho é apertado, sabe? Mas a vida do cristão é como a palavra de Deus diz, ela não é mar de rosas, não. Sabe, meus amados, existem momentos bons e existem momentos difíceis. Não são momentos ruins, são momentos difíceis, sabe? Mas se nós estivermos com a nossa mente e com o nosso coração voltado para o alvo, sabe, meus queridos, haverá solução, sabe? Haverá salvação, sabe, meus queridos? Vai haver como resolver o problema, porque eu digo, irmãos, porque eu já tenho uma pequena caminhada já, sabe? E cada dia tem sido mais e mais e mais difícil. Só que eu tenho visto a mão de Deus agir, não só ao meu favor, mas sim ao favor daqueles, sabe, que creem em Deus, sabe, daqueles que andam com Deus, porque Deus, ele tem feito coisa maravilhosa no meio do teu povo, sabe, meus amados? E o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, ele será o mesmo de hoje e será eternamente. Ele não vai mudar. Quem muda somos nós, irmãos. Se alguma coisa acontecer de errado, o errado ou é eu ou é você, irmão, porque Deus não erra. Sabe, meus queridos? Deus, ele é perfeito. Amém. Sabe, meus amados? Deus, ele trata cada forma, ele trata cada problema com uma forma diferente, sabe? Mas sempre com justiça, sempre com amor e, acima de tudo, com a verdade. Sabe, meus amados? Deus, ele não puxa a corda nem para um lado e nem para o outro lado. Deus, ele age com justiça, sabe? E a justiça de Deus é a justiça verdadeira. Muitas vezes o homem, ele não se contém com algumas coisas e ele quer orar pedindo a justiça de Deus, sabe, amados? Talvez num ato de fraqueza de um ser humano, ele pedir a justiça de Deus pode ser um erro da parte dele, irmãos, porque se ele tiver errado, ele vai pagar, sabe, amados? E muitas vezes nós, como seres humanos, nós somos egoístas, sabe? Muitas vezes nós queremos ver primeiro o nosso lado, sabe? O meu problema é maior do que de qualquer irmão que está aí, sabe? O meu salário é menor do que qualquer irmão que está aí, as minhas contas é as maiores, sabe? O homem, ele sempre acha que ele tem uma dificuldade maior, que ele tem um problema maior. Por quê? Devido à sua ignorância, sabe, irmãos? Ele usa uma palavra que não se enquadra no meio do povo cristão, sabe? Ele traz para o lado dele como se o problema dele não tivesse solução. Parece até que ele esquece de olhar que existe um Deus que é maior do que tudo e que está acima de tudo e que pode resolver qualquer situação. Só que muitas vezes o homem, ele quer usar a força do seu próprio braço, sabe? Aí é onde o próprio homem, ele acaba se voltando contra Deus, sabe? Ele acaba esquecendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida, sabe, amados? E assim sempre vai ser, sabe, meus queridos? Se nós formos olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vem falando de Jesus Cristo, ainda que não seja o nome Jesus Cristo, mas ela já vem falando do Messias desde o livro de Gênesis, sabe, irmão? Jesus Cristo, ele já existia lá quando Jesus narrou o livro de Gênesis no capítulo 1, ali no versículo 26 e 27, quando ele está na criação do homem, ele diz assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, meus queridos, ali Deus não estava sozinho, sabe, meus amados? Ali Deus já se fazia presente com Jesus Cristo, sabe? Ali Deus já sabia o que ia ser do homem, sabe? O que o homem ia fazer futuramente. Mas o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, sabe, meus queridos? Ele nos concedeu o livre-arbítrio para nós termos o direito de caminharmos para o lado que nós quisermos.